Rafinha saiu, também é uma ausência que faz muita falta. O Flamengo se perdeu completamente. Veio o Domi, né, que foi muito criticado, em muitos momentos com justiça, em outras vezes, na minha forma de ver, também com um certo exagero. Mas o Flamengo caiu muito de produção. E aí veio o Rogério Ceni e conseguiu piorar o que já não era de agrado do torcedor. O Flamengo do Domi tinha muitos problemas defensivos, mas produzia, criava mais jogadas e fazia mais gols. O time do Rogério Ceni, praticamente com os mesmos jogadores que teve à disposição aí, o Domi, é um time que continua apresentando problemas defensivos e que não tem uma força de ataque tão grande. A pior coisa, pelo menos é o que estamos vendo, que aconteceu para o Rogério no Flamengo, foi ele ter tempo para treinar. Porque a partir do momento que ele teve esse tempo, o Flamengo só vem piorando. É um time hoje que, embora tenha jogadores de muita criatividade e de muita qualidade, vive na maioria das vezes de cruzamentos. Cruza para tentar uma bola na área. E isso é inadmissível para um time que tem jogadores do porte de Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e outros mais. Prieto, realmente é uma pergunta, é um mistério o que acontece com o Flamengo. O Flamengo, é claro, tem chance de ser campeão brasileiro ainda, mas com o futebol que está apresentando, precisa passar a pensar também e com muito destaque na possibilidade de segurar a vaga para a Libertadores. Porque se continuar jogando do jeito que está, o Flamengo corre o risco até de ficar fora se não tivermos aí um aumento na zona de classificação da Libertadores, virar G7, virar G8, do Flamengo até sobrar da Libertadores da América. É algo realmente difícil de explicar. Pois é, João, realmente desandou um pouco a maionese aí com a equipe do Flamengo. Agora, Pedro Ivo, como disse o João Guilherme, nas mãos do Rogério Ceni, o Flamengo piorou. Os números mostram isso também. Quanto que dá para jogar na conta do técnico Rogério Ceni, hein, Pedro Ivo? Prieto, se você quiser trabalhar com números, né, para a gente ser bem exato, vamos calcular aqui em 1/3, 33%, porque tem culpa do Ceni, tem culpa do elenco e tem culpa da diretoria. Se a gente chegar a essa altura do campeonato, falando novamente em troca de técnico, fica, não fica, sai, não sai, acho que o problema não está só no trabalho do treinador. Está também ali em quem contratou, qual a expectativa que foi criada, o que se esperava e se teria o tempo ou não para ele apresentar o trabalho. Pelo visto, não tem tempo. O trabalho não é bom até aqui e se entra em pauta uma possível troca, passa muito por um planejamento. Obviamente foi rompido não por culpa do clube, o Jorge Jesus optou por sair, vem o Domi não agrada, não sei se estudaram bem o que queriam, porque não deram tempo, não sei se era exatamente o que se imaginava, trocam pelo Ceni sem muita convicção, acho que isso agora está muito claro, e agora já falam em troca. Então, se estão falando de troca a cada 3 meses, não é só do treinador. Tem parcela de culpa do Rogério também, porque o Rogério não consegue fazer esse time jogar. Nem onde ele se mostrava ser um pouco mais efetivo que na linha defensiva, a coisa não anda bem. Se falar do setor ofensivo, a gente tem programas e programas aqui para detalhar, esmiuçar e mostrar como é que a coisa não está funcionando. E hoje, mais uma vez, ali naquele final de jogo, falhou a defesa quando toma o gol da virada do Fluminense, falhou a defesa hoje de novo no segundo gol do Ceará, falha a defesa quando é pouco incisiva no combate, quando dá espaço para o adversário, quando o time adversário tem muito campo e joga com uma certa tranquilidade, muito confortável, seja o Fluminense, seja o Ceará, seja o Fortaleza ali no final do ano passado ainda. Os outros times têm muita tranquilidade para jogar contra o Flamengo. E falham os jogadores também, sem confiança, mal na finalização, mal no posicionamento de defesa, mal no combate de meio campo e mal quando tem que colocar a bola para dentro, como a gente vem falando do ataque. Então acho que todo mundo tem culpa, não adianta querer apontar para um lado só, falar que hoje em dia Ceni é culpado, ou vice-presidente de futebol é culpado, ou jogador que perdeu o gol é culpado. É querer ser talvez um pouco covarde. Todo mundo tem culpa nesse cartório, João, aí. O Flamengo não tá brigando, não tá descendo a ladeira ali já em 4º lugar, um time que deveria brigar por título, por acaso. O Amauri Garcia, aqui no Twitter, diz o seguinte: Preto, cadê o elenco do Flamengo e o melhor técnico do Brasil? Tudo que sobe e desce. Flamengo estava no topo da roda gigante, agora é só para baixo. Amauri Garcia, de Botucatu. Ô Birner, eu estava acompanhando também a entrevista, a coletiva, né, ainda virtual com o Rogério Ceni. Ele foi questionado a respeito da escalação do Everton Ribeiro.
Você acha que justifica essa pergunta ou mudar o time tirando o Everton Ribeiro da equipe, Birner? Eu acho que o Flamengo tem tantos problemas hoje que dificilmente precisa fazer uma pergunta sobre escalação de jogador ou sobre dinâmica de jogo e essa pergunta vai ser fora de contexto. Essa é uma das perguntas que você pode fazer sobre desempenho de atletas, se compensa ou não a escalação do Everton Ribeiro. E a grande questão é que as pessoas que desejavam a saída do Everton Ribeiro falavam para colocar o Gabigol aberto pela direita. E aí, você pensa um time que teve problemas de marcação hoje, de pressão em saída de bola, de recomposição, com o Gabigol teria muito mais. Então o Gabigol, talvez, pudesse otimizar a parte da frente, a finalização, porque a bola tem que chegar ali com boas condições para finalização. E hoje o Pedro, que eu cansei de elogiar, que para mim tinha que ter sido titular há algum tempo, hoje começa jogando, e hoje o Pedro fez para mim a pior partida dele pelo Flamengo. E perdeu as chances de gol, 2 chances claras, que mesmo com o Flamengo jogando mal, poderiam mudar o resultado do jogo. E muda o resultado do jogo, você pode mudar o astral do ambiente, muda a confiança dos jogadores. Há uma série de impactos diferentes que um bom resultado, mesmo com o time sem jogar bom futebol, podem gerar de maneira bem positiva no elenco. Então, tirar o Everton Ribeiro, teoricamente, o jogador mais apto a atuar ali é o Vitinho. Só que o Vitinho é outro jogador que também, na temporada, não passa confiança, jogador que oscilou muito, jogador que faz poucos gols, jogador que nas partidas mais importantes não conseguiu finalizar os lances, jogador que perdeu pênalti. Quer dizer, não dá para falar só da troca do Everton Ribeiro, procurar o motivo do problema do Flamengo. O problema do Flamengo é enorme. O problema do Flamengo é que o treinador tem dificuldade para mexer em jogadores, que o treinador tem que tocar, tem que ter muito tato para tirar jogador X ou Y, que o treinador tem cometido alguns equívocos, que alguns jogadores não rendem o que podem, que o time não joga o futebol na velocidade que deveria, em troca de passe e movimentação de atletas. Então a gente está falando aqui de problema coletivo, talvez tenha algum problema físico, não sei se tem ou não tem, mas às vezes dá para desconfiar que há algum problema físico. E há um outro problema, que para mim é o mais, assim, que mais incomoda, às vezes para alguns falta fome. Não para todos. Você vê o Gerson jogando, você vê que ele está dentro do jogo de verdade. Mas você vê um e outro jogador ali, ele está lutando. Só que parece que se o time empatar o jogo ou perder, tá tudo bem. Ele lutou em campo e tal, ele vai para casa, me esforcei, corri, fui treinar direito, tudo bem. E o futebol, o jogador tem que sentir o resultado, sentir a derrota, sentir a vitória e saber lidar com essas emoções sempre de um jeito construtivo na próxima partida. Então, aquele antigo modo banana, pré-Jorge Jesus, ele não está completamente ligado. Mas eu diria que o sinal amarelo do modo banana foi aceso. Ô, Léo, o que está faltando para esse time do Flamengo, Léo? Eu não acho que não dá nem para... Só concluir mais uma coisa. Acho que não dá nem para comparar com a equipe do Jorge Jesus, né? Aquele foi um time excepcional. Talvez não volte a jogar nessa temporada o que jogou nas mãos do português. Mas poderia, pelo menos, se aproximar. Acho que o torcedor já ficaria satisfeito, né, Léo? Caramba, por onde a gente começa do que está faltando, né? Tá faltando tanta coisa, mas eu acho que, assim, a primeira parte é assumir que o time de 2019 é um pôster na parede, para lá vai ficar para sempre, venerado, lembrado. Mas se a gente entrar numa espiral de esperar que o time do Jorge Jesus volte, o Flamengo vai ter um técnico a cada 3 meses. E aí você vai voltar para eras que o torcedor não gosta de lembrar, né? De trabalhar por tentativa e erro. E trabalhar por tentativa e erro não precisa ter dirigente. Você bota qualquer torcedor lá que ele vê, tá bom, tá ruim, troca, tá bom, deixa e vamos que vamos. O problema é que o futebol brasileiro funciona 99% das vezes assim, né? Então eu não consigo botar a mão no fogo hoje de que amanhã o Flamengo não vai fazer uma nova troca. Eu acho que o Rogério está há pouco tempo para que se faça uma avaliação macro justa, mas há tempo suficiente para que as responsabilidades que ele tem sejam assumidas e devam ser assumidas.